Leonardo, uma situação que eu presenciei em várias casas espíritas até de cidades diferentes, é o livro de prece que existe em algumas casas. As pessoas chegam e abrem esse livro e escrevem os nomes de amigos, de parentes, encarnados ou desencarnados. Inclusive, em alguns livros tem até uma tabela para você informar se a pessoa é encarnada ou desencarnada. E uma situação que me chamou muita atenção, e situações, eu via pessoas, em mais de uma casa isso ocorreu, eu via pessoas escrevendo, preenchendo vários nomes durante a reunião. Tive até um sentimento meio crítico, né? Eu fiquei mais por uma questão de avaliação, né, do que julgar, mais analisando se aquilo estava mais ajudando ou atrapalhando, porque eu ficava pensando assim, puxa, mas a pessoa está deixando de prestar atenção para escrever no livro de prece. Aí eu fiquei analisando o livro de prece, sei lá, como um ritual, se é um ritual ou não, se é necessário ou não. Até porque eu já participei de algumas reuniões administrativas em que algumas pessoas discutiram se tinham que abrir mão ou não do livro de prece. Então eu vi que não era um assunto trivial, né? E eu vi que é algo costume de algumas casas espíritas. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse hábito que as pessoas têm dentro do centro espírita, dentro de alguns centros espíritas. Se é importante, se não é, e o que você pensa a respeito. Bom, a gente poderia dizer que o livro de preces, aquele livro para pedido de preces, né, que existe em muitos centros espíritas, ele não é imprescindível. Ele não é imprescindível, ou seja, se ele não estiver presente, a reunião pode funcionar normalmente. As pessoas oram, pedem ajuda para quem elas quiserem, ou para si mesmas, para suas famílias, não tem problema não ter o livro de prece. Mas a gente percebe que as pessoas sentem a necessidade do livro de prece porque às vezes a pessoa é um exercício de fixação, né? Que acaba acontecendo isso que você está falando, acaba escapando, né? Derrapando e virando uma bengala psicológica e um artifício para a pessoa ritualizar a sua vida ao centro espírita. Mas eu acho o seguinte, a gente tem que analisar com cuidado. Eu já presenciei um caso no Movimento Espírita do Sul de Minas, não sei se você vai se lembrar, de um confrade nosso amigo, nosso conhecido, seu, meu, do Edmilson e tal, a gente conheceu na nossa região, que quando ele assumiu a direção de uma casa espírita, ele suprimiu o passe. Não sei se você lembra disso. Uma casa espírita importante na nossa região, o camarada assumiu o comando da casa, a presidência, e suprimiu o passe porque o pessoal tinha ritualizado o passe. Eu não acho essa atitude a mais correta. Por quê? Porque se alguém ritualizou, foi um erro da pessoa que ritualizou. Isso não significa que o passe não continua tendo a sua função, a sua necessidade. O passe é totalmente imprescindível? Não sei, talvez não seja. Acho que ele é muito útil, mas talvez até não seja totalmente imprescindível. A gente está tendo reuniões virtuais, e os amigos espirituais estão fazendo o passe espiritual, sendo que a gente não pode ter o passe presencial, a gente usa o passe à distância, enfim. Mas ele é útil e ele ajuda. Aí o argumento desse companheiro é que 90% das pessoas ritualizam. Sim, mas e os 10% que precisam de verdade? Como é que eles ficam?
Então, se é útil, se tem uma finalidade, se tem um motivo pelo qual existiu o passe, que seja para 10%, vamos educar os 90%. E os 10% também. Vamos explicar o que é o passe. Vamos tentar, eu sei que é um assunto difícil, passes, assunto difícil, não estou dizendo que eu tenho esse conhecimento que é fácil, mas vamos tentar discutir pelo menos o básico, para saber qual que é a nossa postura em relação à reunião pública, como devemos encarar a reunião, que atitudes devemos ter antes, durante e depois da reunião, que atitudes devemos ter esperando o passe, o que a gente pode esperar que o passe pode nos proporcionar, nos fornecer, ou pelo menos ajudar uma busca de alguma coisa que possa nos ajudar. Então, não é porque, se a medida tem uma finalidade real, se as pessoas estão interpretando erradamente, não quer dizer que a gente tem que eliminar. Nós temos que explicar, ensinar as pessoas como agir corretamente. Né? Então, por exemplo, tem um determinado medicamento que o pessoal está usando para o fim que não é o ideal para esse medicamento. Não é por isso que ele não pode ser usado para o seu fim. É por isso que tem que acabar o medicamento. Né? Então, em relação ao livro de preces, realmente a gente observa isso, a ritualização do livro de preces. Virou, entre aspas, um sacramento espírita. A pessoa chega, vai lá, senta no livro de preces, escreve, depois tem o passe, aquela coisa toda. Ou usa até o livro de prece para chegar atrasado, já vai para o livro de prece, já come um pedaço da palestra. Então a gente não tem paciência para assistir a palestra. Ou porque a gente não gosta do orador, ou porque a palestra é muito ruim mesmo, ou porque a gente acha cansativo o método palestra. Mas é um exercício de paciência. Ouvir o companheiro que está falando, tentar assistir, acompanhar a reunião inteira, ficar ali quietinho e ir na reunião de passe. Fazer o trabalho completo, né? Então, por exemplo, eu não preciso escrever todo dia. Tem pessoas que sentem a necessidade de escrever todo dia no livro de prece. Na verdade, quando você ora para alguém, você já está orando. Mas se você quiser, para se sentir mais seguro, ou pelo menos para que naqueles breves momentos, digamos, 30 segundos, 1 minuto, de meio minuto a 1 minuto, que você escreveu o nome, o endereço da pessoa, escreveu o nome completo, alguns dados para a pessoa, para pedir a prece, que você frisou, que você fez uma prece, que você usou aquilo como uma disciplina. Eu acho que é útil. Mas eu acho que realmente muita gente atualiza. Só que aí vale a informação sobre o problema do passe. Precisamos eliminar o livro de prece? Já vi o livro de prece eliminar. Acho que é mais fácil eliminar e mais coerente eliminar o livro de prece do que eliminar o passe. Eliminar os passes, eu sou completamente contrário. Eliminar o livro de prece, eu não sou muito a favor, mas eu entendo mais, eu acho mais razoável. Mas eu acho que não precisaria ser eliminado, porque no caso dos passes, vira e mexe, alguém fala alguma coisa sobre passe, na palestra ou em curso de passe, ou nos grupos de estudo. Em algumas casas é um tema muito abordado, em outras nem tanto, mas de vez em quando as pessoas tocam no assunto. O livro de prece ninguém toca. Então, essa explicação sobre o livro de prece, ou livro de pedido de prece, livro para pedido de prece, da Casa Espírita, ninguém explica. Talvez, se a gente começasse a explicar melhor o livro de preces, evitaria isso. Como ninguém explica, os erros continuam. Agora, eu acho que é engraçado o seguinte, às vezes há um constrangimento para explicar, porque parece que você está dando um corretivo público na pessoa que vai no livro de prece. Então, o ideal é que alguém que fale do livro de prece, ele fale num dia que faz muito tempo que ele não vai, ele faz muito tempo que ele não faz palestra naquela casa espírita, ele chegou no começo da palestra, ninguém foi lá no livro de prece, porque aí ele vai falar e ninguém vai falar assim, ele está mandando recado para fulano tem que vestir carapuça, ou ele está dando indireta. Não, ele está fazendo informação geral. Então, a gente fala, gente, podemos usar esse recurso para registrar com mais segurança, para a gente sentir isso, mas isso não é imprescindível, mas é um recurso que está aí para ajudar. Então, se as pessoas usarem isso para atrapalhar, alguns vão começar a defender que seja eliminado o livro de prece. Em algumas casas, de repente o pessoal exagerou tanto, de repente você tem que guardar o livro de prece um tempo, não é?
Porque qual é o sentido de toda semana você colocar o nome das mesmas pessoas? É uma necessidade psicológica que quem está colocando. Mas isso não quer dizer que você orou mais, que você pediu mais. Fazendo para mostrar que o seu pedido é enfático, você está frisando muito hospital. Tudo bem, é válido, mas você não precisa disso. E no final tem uma questão que acaba caindo na questão da disciplina da pessoa, né? Os colegas ficam discutindo, não, mas aí a gente tem que retirar o livro de prece antes de começar a reunião para evitar que as pessoas não prestem atenção. Quer dizer, você tem que começar a criar regras porque existe o livro de prece. A situação vai ficando mais complexa, né? É curioso. E aí quando você fala isso, a pessoa tem que, se quiser escrever no livro de prece, tem que chegar antes. E aí depois é fechado, é guardado. Eu lembro que uma vez eu lembro no centro que eu participava em São João do Boa Vista, a gente substituiu o livro de prece por uma urna. Tinha gente que não gostou de ser retirado do livro. Então você vê que tem esse fator psicológico que você comentou e como que às vezes uma situação que vem para ajudar acaba sendo um complicador, né? Mas assim, tirando em alguns casos que a situação pode ficar drástica, eu acredito até que tenha, não é um problema tão grave. Mas a gente observa que, apesar dele não ser tão grave, é um problema que a gente observa que ele existe. Então, qual que é o... Só que, por outro lado, ninguém fala. Nas reuniões públicas, a gente não vê as pessoas explicando sobre isso. Então, acho que antes de pensar em tirar o livro, é melhor tentar esclarecer as pessoas, até para que a gente vivencie a nossa reunião espírita em parâmetros mais espirituais, né? Em parâmetros mais razoáveis à luz do pensamento espírita. Então, eu sei o que eu vou fazer ali, eu sei que é uma reunião em que eu vou levar o pensamento, vou tentar aprender algo. É uma reunião que pressupõe religiosidade? Sim, mas não é uma religião típica, com rituais, com dogmas, com sacramentos. É uma religiosidade mais profunda, uma proposta mais elevada. Não que nós achamos que a gente esteja muito evoluído, nada disso, mas é essa a proposta da doutrina espírita. Tentar fazer uma religiosidade mais elevada, em espírito e verdade, como Jesus explicou para a samaritana. Então, o que acontece? Então, eu acho que cabe uma elucidação, sim. Como a gente fala da prece de vez em quando, aquelas preces decoradas, aquela prece palestra, aquela prece que a pessoa está conversando normal com você e, de repente, você pede para fazer a prece, ela já começa a criar uma voz chorada, uma voz choramingona. Ela conversa normal com você, você fala, faz a prece para nós, fulano e tal. Senhor! Ela já começa, já muda a entonação, uma coisa um pouco forçada. Só que de vez em quando alguém fala alguma coisa sobre a prece. Não fala muito, mas fala. Sobre os passos. Cabe também na questão do livro de prece. Por quê? Porque se ninguém explicar, a gente não percebe. Muitas vezes a gente faz coisas erradas na vida e na prática do movimento espírita. E quando alguém dá algum toque, você fala, puxa vida, realmente eu faço isso aí. E eu não tinha reparado. E aí, às vezes, a pessoa até acha engraçado. Não precisa ninguém ficar ofendido com isso. A pessoa fala, não, é mesmo, não, ele tem razão, faz sentido isso aí. Eu faço isso e não reparava o que eu fazia. Vou parar de fazer. Não faz sentido. Então, tem isso também, né? A gente fica muito melindrado com o esclarecimento. Não, a pessoa esclareceu, eu não tinha notado que eu estava fazendo errado, eu estou analisando que não é muito certo, eu posso melhorar meu comportamento, ou posso ajustar um pouquinho. Então, eu acho que o livro de prece é um problema menor, não é um problema grande, pelo menos para a maioria dos centros. Eu acho que alguns centros pode até ser um problema grande, mas para a maioria dos centros não é um problema legal, não é um problema extraordinário, mas é um problema que existe. Eu acho que o problema principal é quando a pessoa já calcula. É um erro de individual. A pessoa já calcula chegar atrasado, ela já não quer assistir a palestra porque ela quer tomar o passe, então ela já chega atrasada, já vai para o livro de prece, se fica nos fundos do salão, né? Se ficar na frente, às vezes é difícil porque a pessoa não vai chegar lá na frente, não dá. Mas se fica aos fundos do salão, a pessoa já chega, já senta, já fica escrevendo ali. Então, são artifícios para a pessoa passar o tempo, né? Que ela deveria estar prestando atenção na palestra. Mas é esse que é o desafio, né? A gente tentar utilizar a palestra. Algumas coisas a gente vai gostar, outras não. Algumas palestras a gente vai achar melhor, alguns pedaços... Mas é um exercício prestar atenção, até por consideração pelo irmão que está falando. É um exercício.
E é um exercício de disciplina pessoal no comportamento. Silêncio interior, elevação do pensamento, preparando para o espaço. Então, faz parte. Então, eu acho que é um problema que existe, não é um problema grave, assim, pelo menos na maioria das casas, mas existe um pouquinho de ritualização, sim, você tem razão, isso acontece, e acontece em outras áreas, mas o livro de prece ninguém fala. A gente está falando aqui, mas eu acho que os outros companheiros podiam comentar, alertar, para que a nossa prática seja um pouquinho melhor e a gente não erre tanto essa área, ou pelo menos melhore um pouquinho o nosso procedimento em relação às preces. Porque não é por muito orar, não é por muito escrever que a gente vai ser atendido. E não é uma atitude muito legal a pessoa ficar usando disso. Eu vou lá escrever para passar o tempo, porque parece que está muito chata. Não é muito legal esse tipo de coisa, né? Então, precisamos analisar como a gente está lidando com o livro de preces, porque ele está ali para ajudar. E também é igual a gente fala do passe. Você não precisa tomar passe todo dia, você não precisa escrever o seu nome, o nome da sua família todo dia, por mais que às vezes a pessoa esteja passando por necessidade. Agora, é claro, às vezes a pessoa está passando por um momento muito difícil mesmo, é natural que na outra semana ela faça questão de escrever de novo, é compreensível. Mas de uma forma sistemática, então tem o Papa Passe, então a gente está criando o Papa Livro de Preces, né? Para a pessoa que já criou essa dependência psicológica. E isso não é razoável, não é sustentável à luz do pensamento espírita. Então, acho que cabe a elucidação. Mas antes de suprimir o livro, eu acho que talvez seja melhor tentar explicar, né? Poderia funcionar, as pessoas vão assimilando, vão ajustando o comportamento. Não é que elas vão deixar o livro de prece, mas ela começa a falar, não vou usar menos. Né? A gente tem que acreditar na capacidade de uns com os outros, a gente melhorar o nível geral do movimento espírita, aprendendo uns com os outros.